Entendendo Provérbios 5 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que leis? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que leis? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aproveitando aqui o programa Entendes tu o que leis para fazer uma leitura bíblica comentada do livro de Provérbios. Já gravamos a introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e hoje nós vamos estar falando do capítulo 5. É importante, se você não assistiu os capítulos anteriores, assistir. E é importante você também assistir a introdução, porque a introdução nos dá um entendimento de forma completa, tá? Mesmo que seja panorâmica, do que trata o livro de Provérbios. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu rendo graças ao Senhor por esta oportunidade de realizar mais esse programa. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos aprender e ao mesmo tempo colocar em prática. Porque não existe nenhum propósito em conhecer a Tua palavra e não querer colocar em prática o que estamos aprendendo. Que o Senhor tire toda a distração, todo o impedimento e que mais uma vez sejamos edificados por essa leitura bíblica comentada, entendendo Provérbios 5. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você pode divulgar o canal e você pode divulgar até mesmo compartilhando esse vídeo na sua rede social, tá? Mandando lá para o seu WhatsApp, seu status do WhatsApp, seu stories do Instagram, seu Facebook, para suas redes sociais. Divulgue esse canal, também se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Então vamos dar aí prosseguimento à nossa programação. Eu sempre começo com uma recapitulação. Por que eu começo com uma recapitulação? Para situar você aonde nós estamos, o que nós estávamos tratando antes de chegar no capítulo 5 de Provérbios. No capítulo anterior, nós tratamos aí, versículos 1 a 4, a instrução paterna e a importância da sabedoria. Dos versículos 5 a 9, supremacia da sabedoria sobre as riquezas. A riqueza, a sabedoria é muito mais valiosa do que riqueza. Versículos 10 a 13, o valor da sabedoria e a preservação da vida. Versículos 14 a 17, a admoestação contra os ímpios. Versículos 18 a 19, o caminho do justo e dos ímpios. 20 a 23, a importância de guardar o coração, que é o centro da vontade, é dele que procede tudo aquilo que não provém de Deus, e é assim nós precisamos ter muito cuidado e pedir a Deus que haja uma transformação diária em nossa vida. Versículos 24 a 27, a admoestação para a retidão e a vigilância. E hoje nós estamos aí no Entendendo Provérbios 5, nesse caso, e nós vamos tratar do seguinte assunto, dos seguintes assuntos. Versículo 1 a 6, a importância da sabedoria e da instrução. Versículos 7 a 14, a sedução e as consequências da imoralidade. Versículos 15 a 17, o apelo à fidelidade e à satisfação conjugal. Versículos 18 a 20, o louvor da relação conjugal. Versículos 21 e 22, Deus vê tudo e não podemos escapar dele. Versículo 23, a morte do pecador pela falta de discernimento. O capítulo, nós já falamos aqui sobre a questão da imoralidade, mas o capítulo de número 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Provérbios vai dar uma atenção muito grande
em relação ao assunto de adultério. E ele vai falar muito sobre a mulher adúltera. Vai trabalhar muito essa temática, mostrando todo o seu trabalho, como ela age, a forma com que ela vem a conseguir o seu objetivo, tá? Então nós precisamos estar muito atentos e o Senhor Jesus possa nos ajudar. Então, nesse momento, vamos colocar aqui na tela para você, dividir a tela com a Bíblia para acompanharmos. Eu estou usando a Almeida Revista Corrigida, tá? É a versão que eu estou usando aqui, mas eu tenho a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, eu tenho a ARA também, eu tenho a NVI, a King James, a NVT, a NTLH, a versão fácil de ler. E aí você talvez diga assim, pastor, como é que eu consigo essa Bíblia? Só serve para computador, o link tá na descrição, você vai descer, tá bom? Na descrição é uma Bíblia gratuita, mas eu ensino passo a passo para instalar. E aí você procura o que vai estar escrito assim, Bíblia para computador ou notebook. Você vai ir para esse vídeo que o link vai te levar e lá eu vou ensinar todo o passo a passo para você poder baixar essa Bíblia, tá? E o link para baixar ela tá na própria descrição. É um material gratuito, não cobro por isso. Se alguém pegar o material em meu nome aí e disser que tá vendendo, não é verdade. Eu não estou vendendo essa Bíblia. Preste atenção, é uma Bíblia gratuita, mas eu tô disponibilizando ela toda configurada para você, tá bom? Se você não tem celular, se você não tem notebook nem computador, você pode baixar para o celular. Nesse caso, também tem um link, Bíblias para celular, Android ou iPhone. Aí você vai ficar aí à vontade. Então vamos lá. Nesse momento eu vou estar falando dos versículos 1 a 6, a importância da sabedoria e da instrução. Então vamos nesse momento falar dessa temática. Filho meu, mais uma vez, aqui é a linguagem de um pai falando com o filho, de um professor falando com seu aluno. Filho meu, atende a minha sabedoria. Atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Nós podemos trazer isso para NAA. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência. É um apelo, mais uma vez, Provérbios está apelando para que venhamos buscar a sabedoria. Porque a sabedoria nos livra da imoralidade. A sabedoria nos livra de nos unir com pessoas que maquinam o mal. A sabedoria nos livra de termos atitudes que sejam contrárias à palavra de Deus. Pastor, o que é sabedoria? É viver a vida com a ótica de Deus. Nós precisamos, mas para isso eu preciso buscar o entendimento da palavra de Deus. O entendimento vai trazer o seguinte, discernimento. Eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, dizer uma coisa. Eu posso até discernir o que é certo, saber o que é certo ou o que é errado, mas isso não vai ter nenhum valor se eu não escolher o que é certo. Existem pessoas que sabem que determinadas coisas são erradas, mas elas mesmo assim praticam. Então não é a falta de saber, de conhecer, é a falta de tomar a decisão para o que é certo. E quando ela toma a decisão para o que é errado, isso vai trazer consequências para a vida dela. Ela vai ter consequências, ela vai ter problemas. Versículo 2. Aí o para, eu sempre tenho falado aqui, você que está acompanhando, o para é o propósito, para que você conserve... Deixa eu voltar para o meio da revista corrigida. O porquê também é uma explicação. Porque o 2. Deixa eu colocar aqui novamente que... Pronto. Para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Esse para que conserve os meus avisos, ouvido, tá? Lábios vai falar, ouvidos nós ouvimos, nesse caso. Então aqui está falando de quê? De prática. Se nós colocarmos aqui na NVT, nova versão transformadora, olha o que ele diz. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Os judeus tinham muito isso como hábito, como maneira de aprender. Repetição, repetição, repetição. A repetição ela é pedagógica. Por isso que o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 6, na repetição das leis, ele fala para que eles possam falar da palavra, tá? Levantando,
andando, assentado, para não esquecer a lei do Senhor. No mundo onde somos bombardeados com tudo quanto é coisa contrária às coisas de Deus, se nós não meditarmos na palavra do Senhor, se nós não nos inclinarmos a ouvir a voz do Senhor, nós vamos nos perder. Nós vamos deixar de fazer aquilo que Deus quer. Aí agora ele começa com essa introdução e aí ele vai partir para o assunto. Veja bem, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Veja que há um apelo para que o aprendiz, para que o inexperiente, para que o jovem, porque não é só o jovem, o inexperiente ou a pessoa que quer buscar sabedoria, ele possa atentar, veja bem, a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guarde o meu conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha, ou seja, se você deixar de guardar o meu conhecimento, se você deixar de ter discernimento, se você não souber discernir entre o bem e o mal, olha o que vai acontecer. Porque os lábios da mulher estranha, tá? Algumas versões pode trocar aqui, tá? Porque os lábios da mulher imoral, tá? NVI, pois os lábios da mulher imoral. NVT, pois os lábios da mulher imoral. Então veja bem, a mulher imoral, pois os lábios da mulher imoral, ou mulher estranha, destilam favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Tudo nessa mulher é sedutor. Tudo nela parece encantador. Aqueles que são atraídos a dar-lhe atenção caem em sua rede. É isso que está sendo dito aqui nesse versículo. A voz da mulher é como o canto da sereia. Leva à destruição os mais fortes navegantes. É uma comparação. O segredo da vitória é fugir. Fuja. Ninguém é suficiente forte, ninguém é suficientemente forte para lidar com o pecado da sedução. Ser forte é fugir. Quando diz que a voz dela é como o canto da sereia, eu queria contar aqui um testemunho de algo que eu tive uma oportunidade de ouvir recentemente. Esse vídeo está sendo gravado no mês de maio de 2024, certo? Vai ao ar no dia 5 de maio de 2024, porque o capítulo está ligado ao dia que vai. Nós estamos lendo o livro de Provérbios em maio de 2024. Capítulo 5, dia 5. Capítulo 6, dia 6. E assim, eu ouvi um pastor num podcast, e eu digo que eu vi porque ele também tinha o vídeo, num podcast, dizendo que ele estava na sua igreja dele, e uma irmã sentou e ela propositalmente sentou e cruzou as pernas na frente do pastor e deu um olhar para ele. E ele disse que aquela cena não saía mais da cabeça dele. Ele diz isso num podcast. A esposa dele é uma mulher que dá treinamento para mulheres, certo? E aí o que aconteceu? Aquilo não saía mais da cabeça dele, ele ficou com aquilo, como se estivesse encantado com aquilo. Aí alguém vai dizer, mas ele é pastor. Irmãos, preste atenção, pastor é ser humano. Eu sou ser humano, eu tenho a minha esposa, minha menina princesa, mas eu também sou ser humano. E aí o que aconteceu? Olha o testemunho desse pastor. Eu tô falando de um pastor para ver que ninguém está isento disso. A irmã sentou-se, cruzou as pernas na frente dele com um olhar sedutor. O que aconteceu? Aquilo não saía mais da cabeça dele. E aí a esposa dele estava para sair para poder dar um ensinamento para 700 mulheres. Ele conta isso num podcast. E o inimigo dizendo na mente dele, não fala para ela, não fala para ela, não fala, porque essa não é a voz de Deus. Então ele discerniu que era a voz do inimigo. Antes dela sair, ele falou para ela, esposa, eu tenho que falar uma coisa com você. Você pode até ficar um pouco triste, mas eu preciso falar uma coisa com você. Fulana de tal fez assim, 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 e essa cena não quer mais sair da minha cabeça. Me ajuda. A esposa, na hora, uma mulher de oração, uma mulher treinada, que dá treinamento para mulheres, disse, dobra o joelho, colocou a mão na cabeça dele e levantou uma oração. Ele diz no seu testemunho no podcast, que no momento que a esposa dele começou a orar,
aquele pensamento desapareceu da cabeça dele. Sumiu. E aí, qual é a lição que eu aprendo aqui? Nós, como maridos, precisamos, o casal tem que ter confiança um no outro. Ao ponto de poder falar sobre coisas como essa, irmão. O homem precisa falar com a sua esposa e a esposa precisa falar com o seu marido. Aí você vai perguntar, por quê? Porque nesse campo, o marido tem autoridade espiritual para poder orar e o Senhor repreender. E nesse campo, a esposa tem autoridade espiritual para orar e Deus repreender. Sabe por quê? Porque ele é dele, ele é dela e ela é dele. E naquele momento acabou. Ela foi pro treinamento de mulheres e ele não sentiu mais nada. Aquilo saiu da cabeça dele. Ou seja, isso quer dizer que ele teve amnésia? Não, mas aquilo não controlou mais os seus pensamentos. Aí eu pergunto, a esposa foi lá tirar satisfação com a irmã? Não, ela não foi lá tirar satisfação com a irmã. Ela levantou uma oração pelo marido e em nome de Jesus aquilo acabou. Porque ela já identificou que o marido sabia que aquilo não era bom. E ele tem um propósito com a esposa e disse para a esposa, mesmo que eu vá te contar uma coisa que você fique triste, eu prefiro que você fique triste do que eu peque. Acabou. Então não adianta. Aí vai vir alguém, vai dizer, porque ele alimentou. Irmãos, tá bem claro aqui, eu acabei de mostrar pra você. Vamos lá de novo. Deixa eu colocar pra você aqui. Porque os lábios da mulher é Salomão, que teve não sei quantas concubinas. Mais de 700. É Salomão falando. Destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. É agradável. O interessante que é quem é atraído pela voz, pelo que é falado, não é a mulher, não é o homem, é a mulher. Porém, aqui a mulher sedutora, a mulher imoral, ela usa todas as armas que estão à sua disposição. Ela usa o comportamento corporal, ela usa suas palavras. Versículo 4. Mas, é um contraste, o seu fim é amargoso. Ainda que as suas palavras sejam suaves, ainda que seja convidativo, ainda que ela faça o homem viajar nos pensamentos, o seu fim é amargoso como absinto. Deixa eu trocar a versão aqui, certo? O seu fim é amargo como fel, tá? E cortante como uma espada de 2 gumes. Então isso fere. Versículo de número 5, tá? O seu fim. Aí eu tenho uma coisa para dizer. A mulher adúltera não é apenas aquela que vive da prostituição, sexo por dinheiro, e eu já falei aqui várias vezes que prostituição não é só sexo por dinheiro, mas nós temos aqui na nossa cultura, no Ocidente, prostituta é uma pessoa que faz sexo por dinheiro, prostituto é um homem que faz sexo por dinheiro. Não! Uma pessoa que se envolve com um, se envolve com outro, está cometendo prostituição, certo? Agora, a mulher adúltera não é apenas aquela que vive da prostituição. Essa não esconde a sua identidade. Guarde isso. A sedução mais perigosa vem daquelas ou daqueles que se escondem atrás de máscaras atraentes e usam todo o jogo de sedução para atrair os seus incautos e imprudentes. E o grande problema é, um homem que vai se deitar com uma mulher que vendeu o seu corpo, ou uma mulher que vai se deitar com um homem que vendeu o seu corpo, se ele se apegar a ela ou ela se apegar a ele, sabe que vai se apegar para sofrer. Sabe por quê? Porque aquela é a profissão, entre aspas, que ele diz ter ou ela diz ter. Agora, a mulher sedutora, ela pode seduzir como um prazer, mas ela não vai se apegar àquela pessoa. Mas ela vai fazer com que ela se apegue a ela. E depois essa pessoa vai sofrer grandemente, gravemente. E aí pode começar um jogo no meio disso. Ou seja, se você não me der isso ou você não fizer isso, eu vou contar pro meu marido. No caso das que tem marido. E que usa isso, e que estão acostumada com isso. Ou então eu vou contar pra sua esposa. Se você não ficar comigo, eu vou contar pra sua esposa. Às vezes ela não quer um relacionamento com aquele homem. Ou aquele homem não quer um relacionamento com aquela mulher, mas acaba prendendo como uma corda. E a pessoa não tem mais como sair. E tá ali presa. Porque o homem tem... Não, se contar pra minha esposa, meu casamento acaba. Eu acabei fazendo isso, mas eu não quero perder meu casamento.
Ou seja, se deixou levar pelo desejo apenas. Então isso aqui é muito sério. Tem que ser muito bem analisado isso aqui. Versículo 5 diz: os seus pés descem à morte e os seus passos firmam no inferno. O adultério é um pecado horrendo contra Deus e contra o cônjuge, contra o próprio corpo. A infidelidade conjugal é uma espécie de punhalada nas costas do cônjuge. Uma punhalada. É isso que é a infidelidade conjugal. E a quebra da aliança. Os pés do adúltero descem à morte. Aqueles que permanecem na prostituição entregando seu corpo no altar infame do prazer ilícito trilham uma estrada de morte. Aí talvez você diga: pastor, mas por que uma estrada de morte? Porque Provérbios, ele está muito bem ligado a saber que aqueles que obedeciam tinham vida e aqueles que não obedeciam tinham morte. Teriam juízo de Deus, teriam maldição sobre a sua vida não prosperaria, a sua vida não teria a bênção de Deus, isso seria uma coisa terrível. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus, eles são lançados no lago que arde com fogo, se não se arrependerem dos seus pecados. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Vamos botar na NA? Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Ou seja, ela desconhece o que... Ou ela fecha os olhos para aquilo que ela está vivendo. A mulher adúltera ou o homem devasso tem a mente entorpecida e o coração cauterizado. Eles se entregam ao pecado da impureza e nem sentem mais vergonha ou tristeza por isso. Então há um alerta aqui nesses 6 versículos. Tem os 2 e depois mais os 4. Termos muito cuidado. Porque isso pode começar a se tornar um jogo e acabar entrando numa questão de sedução e a pessoa tá presa. Ó, se você me deixar, se você não vir na hora que eu quiser, eu falo pro meu marido, se ela é casada. Ou eu falo pra sua esposa, se for uma mulher. E se for um homem também, começa a ameaçar. Eu vou contar pro teu marido. Ah, mas o meu marido vai fazer... Não quero saber, eu vou contar pra ele. A mulher com medo do marido, ela continua cedendo àquela situação. E aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas isso aí é um cenário de gente que não serve a Deus. Ah, meus irmãos, pode acontecer com gente dentro da igreja. Eu não vou abrir aqui, eu não vou dizer servir a Deus, mas pode acontecer com gente dentro da igreja. Que às vezes pode vir alguém lá do mundo e não haver uma libertação de verdade, uma transformação, uma conversão real, verdadeira. E aí entrar por esse caminho. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos ver aqui o resumo dessa parte. Versículos de 1 a 6. Destaca a importância de se prestar atenção à sabedoria e à instrução para evitar cair na tentação da imoralidade. Adverte sobre as consequências devastadoras da busca pelo prazer imediato, sem considerar as consequências. Ou seja, se ele dá ouvido à instrução e entende o que é certo e o que é errado, ele vai agir com sabedoria no sentido de escolher o que é certo. Se ele for imprudente, ele vai escolher o que é errado. Olha quanta coisa vai sobrevir sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Só que o texto não para aí, ele vai dar prosseguimento. Presta atenção nisso aqui, vai dar prosseguimento. Vamos lá. Olha, versículo 7 a 14. A sedução e as consequências da imoralidade ainda continua. Ele dá bastante espaço para esse assunto. Vamos lá, versículo 7 a 14. Agora, pois, filhos, plural, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. É o mestre dando instrução para os seus alunos. É Deus dando instrução para os seus filhos. Afasta-te dela. De quem? Da mulher imoral. O teu caminho. E não te aproxime da porta da sua casa. Não flerte com o pecado. O segredo é não enfrentar a tentação. Ou seja, é dar ouvido à palavra de Deus. Não se desviar dos estatutos de Deus. Esse é o segredo. Ninguém é suficientemente forte para lidar com as tentações do sexo. E tem alguém enganado.
dizendo, não, para provar que eu sou um homem de Deus, eu tenho que resistir. Não vai resistir, você ainda tem a natureza pecaminosa. Ela está mortificada, mas se você se colocar no campo da tentação, você não aguenta, eu não aguento. Ser forte é fugir, é manter-se distante. Sábio é aquele que não flerta com o pecado nem dá brecha à sedução. Alguém que se coloca no lugar da tentação, ele está tentando a Deus. Você sabia disso? Está tentando a Deus. Em lugar nenhum da Bíblia manda você fazer teste para ver se você está aguentando, se você é forte ou não. Já não basta as tentações que virão por si mesma, por si, ou seja, o inimigo tentando também, aproveitando a nossa natureza, a própria natureza pecaminosa, querendo ali nos influenciar. Nossa natureza, já não basta isso. Ainda vamos criar um cenário para nos colocar à mercê de pecar? Então, o assunto aqui é sério. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não vos desviei da palavra da minha boca. Afasta-te dela. Afasta dela o teu caminho e não te aproxime da casa dela. Não é só... Não te aproxime, não tenha conversa com ela, não tenha o contato dela no WhatsApp, não tenha o contato dela no Instagram, não tenha o contato dela no Facebook, não tenha o contato dela no teu telefone ou nem o contato dele. Arranca o contato, esquece o contato, livra-se do contato. Versículo 9. Para que não dê a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e de todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Deixa eu mudar aqui a versão, na NAA. Para que você não dê a outros a honra, nem a vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe na casa alheia. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Presta atenção nisso aqui. Aqui Salomão alerta sobre dois efeitos do adultério. Primeiro, o adultério traz desonra. Aquilo que acontece às portas fechadas torna-se público muitas vezes. O adultério traz desonra. É o primeiro ponto aqui. Para que não dê a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Lembre-se. Segundo, o adultério traz prejuízo financeiro. E alguém fala assim, como assim? Pode trazer prejuízo financeiro? Pode. Quantas famílias precisam dividir seus recursos com os filhos que acabam sendo frutos de um adultério? Não que a criança seja amaldiçoada, não é nada disso. Mas agora vai ter que dividir a receita. Um pouco aqui para a família, um pouco lá para o filho ou a filha da outra família, que não é a família dele. A família dele continua lá. A esposa resolveu perdoar e tem que perdoar. Resolver perdoar é bíblico, ela tem, é mandamento, mas ela resolveu continuar com ele. Ou ele resolveu continuar com ela, porque não se engane. Tem adultério. Eu sei que quem mais passa por isso são as mulheres e acabam continuando com seus maridos. Mas há casos que quem passa por isso é o homem. E, no geral, o homem não vai aceitar mais, que ele não confia mais. E um casamento sem confiança não existe. Não tem como. E eu não vou entrar na questão se é permitido, não é permitido, porque isso vai dar pano pra manga, vou usar um termo aqui do Rio de Janeiro. Então eu nem vou entrar nesse caminho, porque aqui não é isso. Em momento nenhum tá tratando de pacto de separação. Se estivesse tratando, aí eu falaria. Mas se não tá tratando, tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas aqui não vou falar sobre isso. Muito bem. Então vai ter que dividir a receita. Fora que quantas famílias são prejudicadas financeiramente por causa da insensatez daqueles que precisam repartir com os aventureiros do prazer proibido o fruto do seu trabalho. Não se engane. Tem mulheres que botou na cabeça que o meio de ganhar a vida é ter filhos para poder ter pensão. Pastor, isso acontece? Acontece. E pode acontecer com alguém que tem essa mentalidade que esteja dentro da igreja. É mais uma pensão daqui, é mais uma pensão dali e vai vivendo. Olha que coisa terrível. Então, há uma necessidade de se prestar atenção nisso.
Porque, olha aqui, tá aqui, ó. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. Todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, de outro. Por quê? Porque optou em ter um relacionamento ilícito e agora houve uma consequência. Ou, como naquele tempo e hoje acontece também, às vezes se envolveu com uma mulher que já está combinada com o marido e aí começa a extorquir o homem dizendo, eu vou contar pro meu marido e o meu marido não vai deixar isso barato. Mas ela já está combinada com o marido. Pastor, mas isso é possível? Irmãos, não é possível que você não acredite que isso é possível, porque é possível. Há um acordo entre eles. E o acordo é, vamos tirar proveito disso. Você se entrega e depois ameaça. E aí vai vir o dinheiro, vai vir os recursos, vai vir os presentes, e a gente vai vivendo disso. É um homem que não valoriza a esposa que tem. Ele usa ela como um objeto e ela se deixa usar, porque para ela aquilo é uma relação de prazer, de satisfação. Então nós temos que ter muito cuidado. Versículo de número 11. E gemas no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Não basta receber o ensino, é preciso valorizá-lo e colocar em prática, porque se não colocar em prática, vai gemer. Vai gemer. E digas, como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. Quem não escuta conselhos, tem um ditado que diz, escuta o quê? Coitado. A obediência é a marca do cristão. A palavra de Deus está cheia de ensinos, exortações, de preceitos e correções. O sábio é aquele que escuta e coloca em prática o que aprendeu. Ou é só ler. Estamos aqui fazendo uma leitura bíblica, tá aqui, ó, bem escrito aqui embaixo, aqui, ó, tema, entendendo o Provérbios 5, e aí mais abaixo tá leitura bíblica comentada. Estamos fazendo por fazer. Ah, estamos aí fazendo essa leitura por fazer. Lendo a Bíblia por ler. É só para passar tempo e dizer pros outros, eu já li Provérbios todo. 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 O que adianta ler Provérbios todo se ele não faz, se você não colocar em prática o que está escrito aqui, meus irmãos? Pode ler a Bíblia uma vez no ano, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. Eu já ouvi alguém dizer que já leu a Bíblia uma vez por mês. Durante os 12 meses ele leu 12 vezes a Bíblia. Pega um exemplo desse, a pergunta é, se leu 12 vezes a Bíblia, eu não tô falando da pessoa, eu tô falando do exemplo, tá? Por favor. Pega um exemplo desse, leu a Bíblia 12 vezes no ano. A pergunta é, o que adianta se eu não colocar em prática? 3 vezes no ano, 5 vezes no ano. O que adianta se eu não colocar em prática? O acumular conhecimento para depois, assintosamente desprezá-lo, é insensatez. Receber instrução para depois negligentemente abandoná-la é tolice. É tolice. Prosseguindo. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quantas pessoas têm oportunidade? Tem o pastor da sua igreja, tem o professor da escola bíblica dominical, a professora, está sempre sendo ensinado, mas não dá ouvido. O pai, a mãe, nós vamos falar disso depois, mas não dá ouvido. E aí, o que acontece? Versículo 14. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Por quê? Porque não deu ouvido à instrução. A instrução está aí para nos dar discernimento, para sabermos o que fazer, mas nós não queremos dar ouvido. Vamos ler aqui na NTLH, o versículo 13 e 14. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Pronto. NVT 13 e 14. Porque não ouvi meus mestres, uma pergunta. Porque não dei atenção aos que me instruíam. Perguntando para si mesmo, aonde eu estava com a cabeça, que eu estava aprendendo e eu não dei ouvido.
Aí, versículo 14. Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. É isso. É isso que acontece quando nós não damos ouvidos. E aí, muitas vezes, quando somos pegos, o que acontece? Não há arrependimento. A nossa preocupação é o que vai acontecer com a gente. Não o que nós fizemos contra Deus, o pecado que cometemos contra Deus, a afronta que veio contra a pessoa que está ao nosso lado, seja a esposa, seja o marido. Então, por que Provérbios tira boa porção do livro para tratar da mulher estranha, da mulher imoral, da imoralidade? Porque na maioria das vezes, o poder de sedução da mulher é muito maior. Por que a Bíblia tira? Por que Provérbios tira? Porque é um assunto que precisa ter a máximo cuidado. A família é destruída por causa disso. A família é destruída. E as famílias ainda têm um outro problema. Porque além da prostituta, um homem casado se envolvendo com mulheres que vendem o corpo, além da prostituta, além da mulher que faz isso por prazer, que aí é a mulher imoral, a mulher adúltera, ainda tem aquelas mulheres que, por ficarem felizes, e querem achar a felicidade, de qualquer maneira, a todo custo, e não importa se é com o marido de uma outra mulher. E tem gente na igreja orando, pedindo a Deus. Pastor, mas Deus não ouve essa oração. Eu não vou entrar nesse mérito, não é disso que eu tô tratando. Crendo, Deus vai tirar dela e vai dar para mim. E é por isso que a esposa, aí Provérbios 14 vai tratar disso. E aí Salomão vai falar sobre a mulher rixosa. A mulher tem que ter a esposa, ela tem que ter todo um cuidado. Porque os ataques da mulher, ela é mulher, ela sabe o que uma mulher é capaz de fazer para conseguir o que ela quer. Então ela tem que cercar. Tem que ser uma mulher que ore pelo seu marido, ore pelo seu casamento. Não adianta ficar falando no ouvido do homem. Tem que orar. Você pode adverti-lo, mostrar pra ele amor, cuidado. Tem coisas que tem que ter cuidado, vigilar. Mas se você tem um marido que você sabe que ele não é um marido imprudente, ore por ele. Eu conto com a oração da minha menina princesa. Tá aqui, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Eu preciso que ela ore por mim. Eu não tô escape desse tipo de ataque, não. Eu preciso. Então, e aí tem essas que cismaram que vão arrumar um casamento e esse casamento é a custa de acabar com o casamento de uma outra esposa, de uma outra mulher. E ela não tá preocupada. Não tem problema, que lá vai ficar os filhos. O que importa é ela ficar feliz. E hoje se fala muito disso. O que importa é que Deus quer todo mundo feliz. Mas que Deus é esse que quer uma pessoa feliz à custa da infelicidade do outro? Como é que é isso? Como é que isso pode? E tem homens que acabam sendo levados, arrastados. É claro que ele foi de livre, espontânea vontade. Mas o que eu quero mostrar é que é preciso ficar atento com isso. Agora, irmãs que estão assistindo esse vídeo, eu vou deixar um conselho como homem, não como mulher, como homem. Não adianta você querer atacar a mulher que talvez esteja ali cercando, porque você vai ficar brigando igual homem. Se ele percebe que a esposa... Tem esposa que não vigia, não se comporta como uma mulher casada. Tem mulher que não se comporta como mulher casada. E é cristã. Se diz cristã. Se ele não vigiar, ele vai brigar toda hora. A mesma coisa tem irmãs. Vai brigar toda hora, dependendo se o marido for um homem público, um homem conhecido. Vai ficar brigando toda hora. Então não entre por esse caminho. Cubra o teu lar de oração. Se apegue ao seu marido. Porque se ele vier fazer alguma coisa errada, então realmente você fez tudo o que podia. Mas eu peço a Deus que isso não aconteça. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que isso não aconteça. Vamos lá? Resumo aqui. A sedução e as consequências da imoralidade. Descreve vividamente a sedução e as artimanhas da mulher adúltera, alertando para os perigos de se envolver em um relacionamento extraconjugal. Nesse capítulo 5 aqui, ainda vou usar um termo engraçado, mas vou usar, é fichinha perto do que nós vamos ver no capítulo 6, e o capítulo 7 é um capítulo inteiro para falar dela. Inteiro. Então não é brincadeira isso aqui não.
adverte sobre as consequências físicas, emocionais e espirituais da imoralidade, inclinando à perda de reputação e à ruína financeira. Certo? Prosseguindo aqui, versículos 15 a 17. O apelo à fidelidade e à satisfação conjugal. Aí, mostrou que não deve ser feito, e agora o apelo. Vamos lá. A partir do versículo 15 a 17. Beba, aqui é uma linguagem, vamos colocar na Almeida Revista Corrigida. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, o que está na tua mão, o que é aqui é uma linguagem poética falando de algo que lhe pertence. Pronto. Quem lhe pertence? Quem é casado? A esposa. A esposa pertence ao marido, o marido pertence à esposa. Qual é o conselho para o homem aqui? Beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. E aí, essa linguagem poética é interessante porque você vai tomar água até estar saciado. Uma pessoa saciada, ela não vai buscar se saciar em outro lugar se ela está saciada. Então, ela vai estar contente com a vida que ela tem. E aí, entenda uma coisa aqui que é importante ser dita, é importante ser falada. Preste atenção. Na mesma medida que Salomão adverte sobre os perigos do sexo fora do casamento, ele enfatiza as delícias da vida sexual dentro da aliança do casamento. A vida íntima de um casal deve ser plena de prazer. Por exemplo, uma pessoa que não está casada e que tem relação sexual uma com a outra, solteiro com solteiro, fornicação, casado com casado, adultério, casado com solteiro também é adultério, porque tem um casado no meio, então é adultério do mesmo jeito. Casado com casado, que é casal mesmo. Por exemplo, eles não podem dizer, tivemos um ato sexual, uma relação sexual para a glória de Deus. O casados, podem dizer, fizemos para a glória de Deus. Fizemos em nome de Jesus. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Foi Deus quem estabeleceu a vida sexual. No momento do ato sexual, ninguém vai estar cantando, louvando. É claro, isso aí não é momento de cultuar. Mas eu posso dizer que aquele ato foi para a glória de Deus, sabe por quê? Porque eu não vou me sentir culpado, não tem culpa no meu coração. Foi com a minha esposa. Vou botar ela aqui, ó, com ela. Com ela, não tem culpa nenhuma. Eu posso dizer que foi para a glória de Deus? Sim. Eu posso dizer que foi em nome de Jesus? Sim. Agora eu quero ver eu falar isso se eu fizesse isso com outra pessoa. Não foi para a glória de Deus e nem foi em nome de Jesus. Esquece. Não tem glória de Deus e nem está em nome de Jesus. Muito bem. O sexo é santo, puro e deleitoso dentro do casamento, dentro dos muros do casamento. Dentro dos muros do casamento é deleitoso. Agora o sexo fora do casamento é adultério e só loucos entram por essa porta. Mas o sexo no casamento é ordenança divina. Se a prática do sexo antes e fora do casamento constitui pecado, guarde isso. A prática do sexo no casamento é mandamento de Deus. E aí entra um perigo. Tem irmãs se privando pro marido, dando castigo pro marido. Ah, eu vou dar castigo mesmo, ele não fez o que eu queria. É claro, se um homem vai lá, machuca, entristece, fere, fala um monte de coisa que não deve, vou usar uma linguagem carioca, um monte de besteira, um monte de bobagem. É claro que ela não vai ter um clima para aquilo, não vai ter um momento para aquilo. Mas tem mulheres cristãs que estão usando o sexo, momento sexual, como moeda de troca. Ah, não fez isso por mim? Então eu também não vai ter nada, nós não vamos namorar. É? Você tá abrindo brecha pra mulher estranha, você tá abrindo brecha pra mulher imoral, você tá abrindo brecha pra uma mulher que tá carente, que não está na categoria nem da mulher imoral, nem da mulher, nem da prostituta no sentido de aquela que vende o corpo ou aquela que faz por prazer, mas não quer nenhum compromisso, mas tá no caminho de uma que não tá vigiando e você tá abrindo brecha pra ela entrar. Não faz isso não. Não dá lugar pro inimigo, não. A Bíblia diz, não dê lugar pro diabo.
Já leu 1 Coríntios capítulo 7, da parte que trata sobre isso? Para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, pelo vosso desejo, por vocês não conseguirem se controlar. Porque cada um tem um nível de aptidão sexual. Eu tô falando de aptidão de uma forma normal, tá? Por favor. Só que tem pessoas, tem casais, por exemplo, que acham que o que vai saciar eles é terem 2 vezes numa semana, 3 vezes numa semana, 1 vez na semana, 1 vez de 15 em 15 dias. Eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito também, não. Então, entenda, é mandamento. O marido não tem direito de privar a mulher do prazer sexual e tem homem aí botando mulher de castigo também, sabia disso? Ele descobriu que a mulher tem essa aptidão, casados, cristãos. Não, hoje não tem não, mano. Não vem não quero nem conversa contigo. Ou então em nome de uma falsa santificação. Porque para santificar tem que ter acordo. Que história é essa? Que o marido vai ficar 15 dias se santificando e não teve acordo com a mulher. Então não tá recebendo isso não. Eu tenho uma notícia pra te dar bíblica. 1 Coríntios capítulo 7 diz que tem que ter acordo. Se apartar com acordo. Se a esposa não concordar, não tem jejum que Deus recebe. Se o marido não concordar, não adianta, irmã. Você pode até teimar e dizer, eu vou fazer. Deus não recebe, tá na Bíblia. Você nunca leu? Eu sei, tem gente que não fala sobre esse assunto. Tem muito ministério que não trata disso. Eu sei que tem. Mas você tá tendo a oportunidade de aprender aqui. Eu não tenho tempo para botar o texto na tela, mas abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, que você vai ver que tá lá bonitinho o que eu tô dizendo. Muito bonitinho o texto tá lá. Certo? Então a mulher não pode privar o seu marido e nem o marido pode privar a sua esposa. Isso aqui é bem sério. Versículo de número 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes ou pelas ruas os ribeiros de água. Vamos ler isso aqui na NA? Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Não, é só para você. Então, assim como aquilo que você tem, a sua esposa é só pra você, você também não pode buscar lá fora. De maneira nenhuma. Porque isso é pecado. Versículo 17. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Assim como você não quer ninguém dentro do seu casamento, você também não pode estar dentro do casamento de ninguém. Qual é o marido que vai querer dividir a esposa com outro homem? Qual é a esposa que vai querer, em sã consciência, dividir o marido com outra mulher? Quem vai querer fazer isso? Só que hoje é moda. Não se escandaliza não, tá? Porque é o assunto aqui. Sexo grupal, casas especializadas, as pessoas entram lá pra sexo em grupo. Todo mundo fazendo. Às vezes o próprio casal, um com o outro, tá? Mas também tem casas especializadas para troca de casal. O homem entra com a sua esposa, a esposa vai ter relação sexual com um homem diferente que ela nunca viu, e ele vai ter relação com uma mulher que ele nunca viu, e às vezes um assiste o outro. Pastor, isso é uma orgia, mas está acontecendo. E na cabeça de muitos, isso vai se tornando uma coisa normal. Quando não os cristãos trazendo para dentro do lar, para assistir junto o casal, pornografia. Consentimento dos dois, tá? Não tô falando daquele marido que tá lá assistindo pornografia que a esposa não consente. Não tô falando disso não, que isso é um outro problema. Eu tô falando do casal vamos usar um termo aqui, eu tô tentando usar termos bem suaves. Bem suaves, sem nenhum problema. Eu não tenho problema para falar desse assunto. Tiver até adolescente, eu não tenho problema, porque o Senhor, graças ao nome dele, me dá uma linguagem que eu consigo falar sem nenhum problema. Mas é ele, não é eu não. Pra apimentar a relação. Aí bota lá pornografia. Aí daqui a pouco o homem tá imaginando fazer com a sua esposa o que tá lá, mas aí biblicamente aquilo não pode. E não pode nem assistir, né, na verdade. Mas aí biblicamente aquilo não pode. Aí pronto, aí começa aquilo viajando na cabeça dele. Que essas fantasias vai vir muito mais na cabeça do homem. E agora? Como é que faz? Então que nós tenhamos cuidado. Tá aqui, ó. Sejam para ti e só para ti só e não para os estranhos. Não para os estranhos. Certo? Versículo 15 a 17.
Vamos ver aqui o resumo. O apelo à fidelidade conjugal, à satisfação conjugal. Apela à fidelidade e à satisfação com o relacionamento conjugal existente, casamento. Destacando a bênção da intimidade da união entre marido e mulher, casados. Não é quem vive junto, não é dois solteiros, não é uma relação extraconjugal, é casados. Casados, cartório. Tudo. Ah, pastor, mas... Não adianta. Se vamos legalizar, vamos dizer que Deus foi legalizado diante de Deus um casamento só porque duas pessoas se ajuntaram. Ah, mas eles se amam, né? Até filho tem, não precisa de papel. Então os solteiros também vão poder ter a mesma relação sexual e vai dar na mesma. Olha a bagunça que vai virar. Isso não é de Deus não, irmãos. Ou a gente entende que Deus estabeleceu regras e nem vem dizer que não existia cartório no Antigo Testamento. É mesmo, mas existia um modo de se regularizar um casamento. Sabe por quê? Porque na hora de terminar o casamento no tempo de Moisés, tinha uma carta. Se tinha carta para poder divorciar pela dureza do coração, isso não tinha nada a ver com Deus, mas por causa da dureza de coração, é claro que havia algum tipo de documento para legalizar o casamento. Isso é óbvio. Não tem nem o que falar. Mas tem gente que gosta de procurar um motivo para que seja feito do jeito dele. Vai ser feito do teu jeito no lugar onde eles aceitem. Mas se tem uma igreja que quer velar pela palavra, que continue velando pela palavra. Que eles procurem aonde aceitem. Paulo vai dizer, procurarão mestres, terão comichões nos ouvidos e vão procurar mestres, amontoar mestres após si, que falem o que eles querem ouvir. Vai acabar indo. Mas a obra do Senhor não pode ser comprometida por essas coisas. Enfatiza a importância de se contentar com o amor e a companhia do cônjuge, evitando as armadilhas da infidelidade. Mas não acabou, não. Ainda tem aqui 18 a 20, o louvor da relação conjugal. É uma leitura bíblica comentada. Eu tô falando aqui para quem tá assistindo essa leitura bíblica comentada. Tem gente aí que diz, eu não tenho tempo para estudar a palavra. Aí vai ler um capítulo como esse, que tem 23 versículos, dá para ler em 7 minutos. Até menos. 7 minutos. Leitura, corrida, até menos. Tá. O que você aprende? Nada. Não aprende nada. Tem que se debruçar, tem que meditar. Eu passei um tempo estudando e agora olha o tempo que eu tô gastando aqui, levando, para explicar, comentar alguns versículos. Não tô fazendo um estudo aprofundado. Pode aparecer alguém, pastor, mas eu pensei que teria uma profundidade maior. Esse não é o local. Não é aqui que a gente vai fazer isso. Geralmente, quando quer se aprofundar num assunto, geralmente vai para um seminário e nem para um curso básico. Geralmente lá num bacharel. E mesmo assim tem assuntos que não vão levar a lugar nenhum, porque vai cavar no meio, a água tá toda turva e não vai, cheia de lama e não vai conseguir nada. Então, se a pessoa quer uma profundidade maior, ela debruça nos livros. Eu quero atingir as pessoas que não entendiam. Que estão entendendo. Porque quantas lições nós estamos aprendendo aqui? Então vamos lá? Versículos 18 a 20. Seja bendito. É bendito o teu manancial. É teu. Casamento. Ele está usando aqui o manancial como figura de linguagem para o casamento. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sua esposa. Ou na idade que casou, não importa. Se não foi na mocidade, mas é a sua esposa. Se alegra com ela. Aí o versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacente os seus seios em todo tempo. Está falando da proximidade, da intimidade. E pelo amor ser atraído perpetuamente. Aqui o versículo 18, eu vou até falar do 20 também. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, a imoral, e abraçarias o seio da estrangeira? Por quê? Deixa eu explicar aqui pra você. Primeiro, no versículo 18, valorize, portanto, seu cônjuge, seja o marido ou a esposa. Invista o melhor do seu tempo na vida da sua esposa, do seu marido. Ela merece todo o seu afeto, ou ele merece todo o seu afeto, tá? Mas aqui tá falando para os maridos, principalmente. Não só negue a ela seu amor, nem deixe de desfrutar toda a doçura das suas carícias.
Ah, pastor, mas eu tô enjoado, não tem nada novo. Ué, vocês têm que combinar, vocês poderem sair, ter um momento também em casa que haja um pouco mais de romantismo. Eu sei que às vezes já tem filhos, a situação fica um pouco mais difícil, mas dá pra se criar uma situação, dá pra poder resolver isso. Não consegue resolver com a mesma frequência quando não tinha filhos e tudo. Eu entendo tudo isso. Mas não tem nada novo. É uma repetição. Dá até pra brincar aqui, trazer pra aqui pra leitura bíblica comentada do pastor Cláudio Duarte e brincar e falar assim, o marido chega pra esposa e pergunta, hoje tem? Aí fica difícil, né, irmãos? Não tem nenhum clima, nenhum romantismo, não tem nada. Acha que porque é cristão... Pastor, como é que é isso? Ué, já que nós estamos falando aqui no canal, tem uma palestra, tem uma playlist na parte de família, investimentos para um casamento saudável. Eu falo do compromisso, eu falo do papel do marido, eu falo do papel da esposa com participação da minha menina princesa Ângela, mãe Angeluna. Inclusive, eu vou deixar essa playlist no final desse vídeo aqui, hoje. Eu falo, vou deixar no final no final do capítulo 6 e também no final do capítulo 7. Sabe por quê? Para poder guardar, para poder ser uma forma de fortalecer os casamentos. Falo do papel do marido, da esposa, do compromisso, da comunicação, da vida sexual. Não falo nada que ninguém possa ouvir. Pode ter certeza. Ninguém vai ficar... Falo até da área da própria saúde, de cuidados que precisa ter. Baseado em livros. Pode ficar em paz. Investimentos para um casamento saudável. E nós temos que ter esse entendimento. Certo? Porque tem gente que fica logo escandalizado. Versículo 19 diz, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Longe do homem procurar satisfazer seus desejos sexuais nos seios da mulher estranha. Ele deve saciar-se no seio da sua amada, na intimidade com a sua esposa. E fazer isso constantemente. Não é uma hora com a esposa, outra hora lá fora, uma hora com a esposa, outra hora lá fora. Em vez de buscar êxtase na cama do adultério, deve embriagar-se sempre com as carícias da sua esposa. Tudo bem, alguém pode até não achar apropriada essa palavra, mas assim como a mulher estranha encanta, que você esteja encantado, no bom sentido da palavra, pela sua própria esposa. Elogie sua esposa. Pastor, mas como é que eu vou elogiar, pastor? Elogie a pessoa da sua esposa. Esposa, se atente para poder também se cuidar. Às vezes eu sei que falta recurso. Às vezes tem homens que também não entendem isso. Tem outros que não têm o recurso suficiente, mas dentro da sua possibilidade. Aqui não é aula para casais, mas está falando de um momento de casais, eu tenho que falar. Eu estou preocupado com o horário, eu não quero me estender. Mas eu tenho que falar. Se preocupe, esposa. Marido, elogie sua esposa. Fale pra ela. Eu sempre brinco com a minha e falo, minha menina princesa. Alguém fala assim, ah, é fácil, né, pastor? No início é tudo flores, eu já ouvi cada coisa. Ah, meu Deus do céu. Vou contar um testemunho pra vocês aqui que vocês vão achar muito engraçado. Mas eu já ouvi cada coisa. Nós fizemos 13 anos de casado. É pouco tempo perto de gente que tem 30. Só que nós vivemos 24 horas por dia, todos os dias, desde que nos casamos. Dificilmente nós ficamos longe um do outro. Então, de tempo de convivência, se somar isso daí, 24 horas por dia, tem casal que passa 8 horas juntos, só na hora de dormir. A gente tem 30 e poucos anos de convivência, se for assim. Contando de tempo de convivência, tá? Então a gente ouve umas coisas muito estranhas. Uma vez eu fui no médico com ela, uma médica, e aí eu falei pra médica o que ela tava sentindo, porque às vezes quando ela chega, nem sempre ela lembra de tudo. E a médica, de forma sarcástica, falou assim, ele é seu pai? Olha, irmãos, eu sei que já não tem mais cabelo, porque eu optei em ficar assim. Esse negócio de cabelo, não estou recriminando ninguém, tá? Por favor. Mas cabelo todo falhado não é pra mim.
Ou tem ou não tem. Pra mim é assim. Ou tem ou não tem. Então, se tá começando a falhar, tira tudo. Ficou bem melhor no meu ponto de vista. Eu tô feliz do jeito que eu tô. A esposa até olhou, falou, ah, marido. Falei, amor, tá cheio de falha, tá horrível. E ela aceitou. Aí a médica perguntou se eu era pai dela, pra ela, de forma sarcástica. Aí eu virei pra ela, doutora, sabe por que que eu faço isso? Porque nem sempre ela lembra, chega às vezes dá branco, ela tá passando por um momento muito difícil. Mas sabe por que que a senhora fala isso? Porque a senhora não tá acostumada com maridos que cuidam da sua esposa e vêm no consultório junto com a sua esposa porque estão preocupados com a saúde da sua esposa. A médica não falou mais nada. Acabou a médica. Assinou lá o que precisava assinar e terminou a conversa naquele momento. Por quê? Ela poderia ir para casa sem precisar ouvir aquilo, mas ela falou algo e eu, dentro de uma postura, dentro de uma educação, eu respondi a ela dentro de uma altura. Sabe-se lá se o marido dela cuida dela e se ela era casada. Se era casada e o marido não cuida, ela levou a porçãozinha dela para casa. Poderia não ter. Então, tem pessoas que, porque não tem amor dentro de casa, quando vê o amor do lado de fora, fica chateada. Aquilo incomoda ela. Então eu chamo ela de minha menina princesa e eu faço isso durante 13 anos. E eu brinco, amor, você vai tá idosa, nós vamos dar minha menina princesa. Porque isso é uma forma carinhosa. Alguém pode dizer assim, ah, é por causa da idade vai chegar e aí não tem mais menina princesa. Você não entendeu. Isso aqui é uma coisa nossa. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. E por que, meu filho, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? O adultério tem o poder de escurecer a visão, entenebrecer o coração e cauterizar a consciência. Aí a pessoa, em vez de abraçar o que ela tem de direito, ela abraça quem ela não pode. Aí no capítulo 6 e no 7 nós vamos ver o perigo. E já falei aqui do perigo da pessoa ser ali chantageada. Vamos ver o resumo aqui? Versículos 18 a 20, o louvor da relação conjugal. Louva a alegria e a bênção de se encontrar satisfação e prazer no relacionamento conjugal. É uma coisa maravilhosa quando você tem ciência que você tá ali com a sua esposa. Você pode abraçá-la, você pode beijá-la, você pode acariciá-la. Tô falando do momento do casal, tá? Ou até mesmo no seu dia a dia, no seu lar, ou na rua abraçar a esposa. Qual o problema? Destaca a beleza e a pureza do amor entre marido e mulher como algo digno de ser celebrado e preservado. Hoje estão aí lutando para terminar com a família que Deus estabeleceu. Estão celebrando aí outro tipo de relações. E o casal cristão, ele não vai se alegrar. A gente voltar a ter o hábito, às vezes a gente perde, os anos passam. A gente já não anda mais de mão dada. Quantos casais o marido vai lá na frente, a esposa vai atrás, às vezes até com as crianças. Vamos tentar corrigir esse tipo de coisa. Vamos tentar corrigir. Tá na hora da gente voltar a ter com um comportamento, o marido mostrar que tá ali para proteger. E se o marido vai na frente, a esposa vai atrás. Se o marido passou, de repente vem alguém por trás abordar a esposa. E o marido tá lá na frente e nem sabe, às vezes nem olha para trás. Meus irmãos, em nome de Jesus, o que tá acontecendo com a gente? Eu me incluo, tá? Eu me incluo. O que tá acontecendo com a gente? Tá na hora da gente acordar, hein? Vamos acordar. Destaca a beleza e a pureza do amor entre marido e mulher como algo digno de ser celebrado e preservado. Versículo 21 e 22, Deus vê tudo e não podemos escapar dele. Deus vê tudo e não podemos escapar dele. E no versículo 23, a morte do pecador pela falta de discernimento. Eu vou fechar os 3 versículos, mas você já sabe do que está tratando, tá? E aí eu tiro aqui a oportunidade para falar, pastor, esse resumo que o senhor vai colocando aí na tela, tá? E o que vai lá depois, o resumo do que tratou, como é que eu posso ter isso? Tem um link na descrição e no comentário afixado aqui desse vídeo também, que você pode clicar, vai ser levado para o meu site, você vai descer a página até embaixo e vai ter lá, faça o download desse artigo. Aí ele vai transformar o artigo do meu site
tá? Que tá lá, que dá pra ler. O que eu coloco aqui dá pra ler lá também, tá? O que tá na tela. A minha explicação não, porque aí eu tô explicando, não tem como, tá? E aí você vai baixar. Às vezes vai sair até uma página em branco no PDF. Não se preocupa não, porque aquilo ali seria o lugar da imagem e do vídeo. Então sai em branco. Mas não faltou nada não. Aí você pode guardar, você pode imprimir se você quiser depois, tá bom? Então vamos ver aí. Deus vê tudo e não podemos escapar dele. E a morte do pecador pela falta de discernimento. Vamos lá. Versículos de número 21 e 22. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Certo? Bom, se ele vem tratando até agora sobre a infidelidade e o que deve ter no casamento, é claro que ele está mostrando aqui, ele continua falando, porque aqui foi uma continuação. Provérbios tem versículos que são muito isolados, assuntos que não tem nenhuma relação com o outro, mas aqui não, aqui é uma continuidade. Nessa parte aqui de Provérbios é uma continuidade. É claro que ele está falando sobre Deus estar ali contemplando o caminho de pessoas que entram por esse caminho do adultério. Muitos adúlteros percorrem essa passarela do prazer ilícito, posando de pessoas honradas. Ninguém desconfia de nada. Outros escondem cuidadosamente os seus delírios e passam ilesos da censura pública. Às vezes está tendo relação lá com alguém que não quer contar para ninguém. Muito pelo contrário. Vamos fazer assim, é um acordo entre nós, estamos fechados aqui, ninguém vai saber que eu não quero deixar de ter você e você não vai deixar. Porque aí eles acabam falando, ó, se for descoberto eu não vou poder mais estar com você. Aí, não, eu quero estar com você e aí fica lá, escondido. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. Deus é onisciente. Ele aplana todas as suas carreiras. Há aqueles que conseguem trair seu cônjuge vivendo uma vida dupla, fazendo juras de amor ao cônjuge durante o dia e se entregando nos braços da amante à noite. É uma forma só de mostrar. Pode até ser que entregue no braço da estranha durante o dia. Aqueles que logram êxito escondendo seus pecados do cônjuge, da família, da igreja, da sociedade, não conseguem, obviamente, esconder seus delitos dos olhos daquele que tudo vê e daquele que sonda os nossos corações. A gente está preocupado em esconder da esposa ou a esposa do marido, esconder da sociedade, do pastor, mas não esconde Deus. E uma coisa é certa, alguém pode dizer assim, não, mas não está acontecendo nada. O que encobre as transgressões, Provérbios 28:13, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu tenho uma coisa para dizer aqui. A pessoa aparentemente pode não estar acontecendo nada, mas a vida espiritual dele ou dela nunca vai estar de acordo com aquilo que Deus quer. Nunca! Ou seja, na verdade, ele está morrendo espiritualmente e se continuar nessa prática já vai estar morto, mas vai continuar no seio da igreja, no meio da igreja. Pastor, mas é impossível uma pessoa morta, como é que ele vai ter atitude para ir para o templo? Ele vai ter, porque aquilo virou hábito, é mecânico. O ser humano se adapta com muita facilidade a hábitos. Se tornou um hábito. Pastor, mas como é que pode isso? Apocalipse 3:1, lê lá, a partir do versículo 1, Igreja de Sardes. Tinha nome que vivia e estava morto. Um monte de crente dentro da igreja de Sardes, da cidade lá, morto. Estava morto. Então a pessoa tá pregando, mas tá morto. Tá dirigindo trabalho, mas tá morto. Tá na frente de igreja, mas tá morto. Se entrar por esse caminho, é morte espiritual na certa. Se não houver logo um arrependimento. Se isso se tornar prática, é morte espiritual na certa. Não tem jeito. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com cordas do seu pecado será detido. Então você vê que não podemos seguir o caminho dos ímpios, porque esse aqui seria o caminho do ímpio. E também está mostrando o seguinte, a mulher que comete isso, ela está enquadrada aqui nesse versículo. O homem que comete isso, as imoralidades, sedução, tá aqui, ó. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Porque quer continuar na impiedade. E se vai continuar na impiedade, não tem como se livrar. Não tem como sair. Não tem. Certo? Então deixa eu botar o resumo aqui.
Deus vê tudo e não podemos escapar dele. Adverte contra a infidelidade diante da vista do Senhor, que vê e conhece todas as ações humanas. Destaca a impossibilidade de esconder a infidelidade dos olhos de Deus e as consequências espirituais dela. Não tem como. Não tem como. E por fim, versículo de número 23, ele morrerá porque sem correção andou, e esse sem correção não é porque não foi instruído, mas é porque desconsiderou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Ou seja, vai colher aquilo que plantou. É isso que Deus espera para o servo de Deus? Para aquele que conhece a verdade? Temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e vamos negligenciar e vamos andar pelo caminho daqueles que não servem a Deus? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Agora 1:2. Antes, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer é satisfação, é deleite, é desejo. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, o desejo dessa pessoa não é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Não é praticar tudo aquilo que a natureza pecaminosa é inclinada, mas sim obedecer a Deus. Reconhecer a Deus como Ele é, quem Ele é. É isso que é o prazer do servo de Deus. Então o alerta está dado para nós aqui. Ele morrerá porque sem correção andou e pelo excesso da sua loucura andará errado. Veja que os provérbios, os capítulos, eles terminam sempre com algum tipo de alerta. Às vezes comparando o caminho do justo e do ímpio ou mostrando a consequência do caminho do ímpio. Então que tenhamos isso em mente, para não sofrermos a consequência de andar e de desprezar a sabedoria. Porque como foi dito por um servo do Senhor que tem nos acompanhado aqui, esse servo tem acompanhado a leitura de Provérbios, ele tem sempre deixado ali um comentário. Em cada capítulo ele deixa um comentário. Vaguinho Paulino, como disse ele, muitas das coisas que nós sofremos, muitas das consequências, muitas das coisas que nós sofremos são consequências pela nossa escolha errada. Meu irmão Vaguinho Paulino, que Deus te abençoe. Eu tô fazendo aqui, coloquei ele porque me veio na mente. Ele tá sempre colocando comentário lá e hoje eu tô citando ele aqui, tá? Já tem um outro comentário lá que eu já vi que ele deixou anterior, mas entre os comentários que ele já deixou foi esse. Ele percebeu que muitas consequências que nós temos, né, muitas coisas que vêm, que nós passamos, são consequência das nossas más escolhas. Se nós temos aí como escolher o que é correto, e ter discernimento através de estudar a palavra de Deus, porque só através de estudar a palavra de Deus você vai conseguir discernir isso aqui é certo, isso aqui é errado. Para que eu vou escolher o errado se vai ter consequências dolorosas? Então que venhamos escolher o que é certo. Tá? Vamos lá para o resumo. 23. A morte do pecador pela falta de discernimento. Conclui enfatizando que a falta de discernimento leva à morte espiritual e ao castigo divino. Adverte sobre a necessidade de se submeter à disciplina e à instrução para evitar a consequência trágica da imoralidade. Conclusão? Bom, eu estou deixando em todos os vídeos aqui, toda a leitura bíblica comentada, esse alerta. Se estudamos é para colocar em prática. Pastor, onde tem texto que diz isso? Tá aí, ó, Marcos 4:24, Hebreus 5:14, 1 João 2:5-6, Tiago 2:17, tá bom? O capítulo 5 de Provérbios adverte contra a tentação da imoralidade e destaca a importância da fidelidade conjugal. Ou seja, de um lado, imoralidade, diga não. De outro lado, fidelidade conjugal, diga sim. Alguém vai dizer não. Diga não à fidelidade, você não é de ninguém, você não pertence a ninguém. Diga sim à imoralidade. Não. Nós não seguimos esse caminho. A sedução da mulher estranha é descrita como perigosa e enganadora, como consequências amargas. O ataque é fatal para quem está desapercebido. Quando vê que não, já está envolvido. Não tem mais jeito. Se entrega. E o pior de tudo, às vezes pode colocar o seu coração naquela pessoa, porque tem beleza. Também pode ser casos que tenha beleza, aí começa a imaginar viver uma vida com aquela pessoa
e ela vive aquilo apenas como pura diversão. Não se apega a ninguém. Olha que coisa terrível. Em contraste, é feito um apelo à satisfação e o contentamento na relação matrimonial legítima. O capítulo encerra ressaltando que Deus vê todas as nossas ações e pesa nossos caminhos e que a falta de disciplina e discernimento leva à morte espiritual. E aí vai ter o mesmo caminho do ímpio. Portanto, a exortação a evitar a imoralidade e buscar a fidelidade conjugal, reconhecendo que esta é a vontade de Deus para uma vida plena e abençoada. Essa é a exortação, essa é a aplicação final do capítulo. Evitar a imoralidade, buscar a fidelidade conjugal, reconhecendo que essa é a vontade de Deus para uma vida plena e abençoada. Como é que nós podemos nos sentir abençoados se nós estamos na contramão da vontade de Deus? E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Você teve aí cada ponto que é tratado versículo a versículo. Você teve aí um resumo do que trata cada parte dos versículos. Você tem aqui uma conclusão do capítulo por inteiro. O que mais a gente está precisando para aprender e para praticar? Nos encontramos no próximo vídeo, entendendo Provérbios 6. Volto a deixar as recomendações. Esse comentário de Provérbios é muito bom. Então eu tô deixando aí para você. Link na descrição. Através da Bíblia, livro por livro, é uma introdução de cada livro para você entender. Ter um panorama do que você vai estar lendo. É muito importante esse tipo de literatura. A Bíblia é a minha Bíblia. Me perguntaram, eu coloquei ela aqui. Tá? Leitura, letra extra gigante. Oh, caiu aqui o marcador. Ó, daí você consegue ver. Tá? Essa aqui é letra extra gigante, é o meio da revista corrigida, tá? Mas tem a NVT, essa de estudo, tem aqui, tá? Eu não tenho diretamente, eu tô colocando a versão aí para você ver durante a leitura, mas eu não tenho diretamente essa Bíblia em si, mas a versão dela é que tá interessando aqui nesse momento, caso você queira, ou tem a que não é de estudo. Tá? Eu não me responsabilizo pelo tamanho de letras, a não ser da minha, porque a minha eu sei que tem letra extra gigante, tá? Essa aí de grande, mas eu não vou me responsabilizar, eu não sei nesse caso. E tô deixando aqui também contatos para convite, quem sabe você quer me convidar para pregar, para dar uma aula de escola dominical, um encerramento, uma aula de escola dominical para obreiros, né? Escola bíblica para obreiros, BO, estudo bíblico, palestras, seminários, congressos, aulas de teologia, treinamento, enfim. Se quiser entrar em contato comigo para me convidar, também a minha menina princesa canta, ela louva. Então, geralmente, quem nos convida o casal, porque eu vou estar levando a parte da palavra, ela vai estar levando a parte do louvor. Então, fique à vontade. Também, se quiser entrar em contato para convidar ela, não tem problema. Eu não vou ficar chateado com isso, não. Pode convidar ela também para a parte do louvor, sem nenhum problema, tá? Nesse momento aqui, eu vou deixar como recomendação de vídeo a playlist de Provérbios para você assistir o que você não assistiu, e vou deixar também investimentos para um casamento saudável. Assista, vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fortaleça a sua vida a cada dia, e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.